Vamos reiniciar, então, o julgamento, o seguinte item da pauta, que é o item 166, Max Nutrition, comercial, importador, exportador e distribuidora limitada, de relatoria do conselheiro Lázaro Soares. Não, Silvio Renan, aliás, desculpe. Com a palavra, o conselheiro Silvio. Vamos começar pelo 2007-93, tá? Bom, aqui também vai muito questão de prova, vai acabar que eu vou ter que ler a maior parte, porque, enfim, vamos lá. Já que todos os processos hoje foram só esses de 107.4E, né? Vamos dar uma quebrada e botar que ele foi interposição, esse é subfaturamento, tá, gente? Então, julgamento, auto de infração, lavrado para lançamento de II, PIS importação, COFINS importação, decorrente da importação de mercadorias com preços subfaturados, bem como da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela impossibilidade de sua apreensão. Estão aí a relação das DIs, o período de março de 2004 a maio de 2006. Digo que, conforme se extrai do relatório de fiscalização, a Inspetoria de Porto Alegre recebeu informação da aduana norte-americana em relação às importações realizadas pela empresa Max Nutrition, que é a recorrente. De acordo com o documento, as faturas comerciais apresentadas pela empresa brasileira eram falsas, tendo sido a documentação original entregue pelo diretor de vendas da empresa norte-americana, Max Muscle. Diante da informação, foi aberto esse RPF, final 104.5, e foram solicitados documentos e esclarecimentos do contribuinte, a Max Nutrition, sendo realizadas novas constatações relativas aos documentos apresentados em despacho pela empresa brasileira, como assinatura diferente dos documentos originais, divergências no prazo concedido para pagamento, divergência na unidade de medida, no porto de embarque, nos valores declarados, entre outras. Dadas as constatações, o auditor fiscal intimou o contribuinte para apresentar as mercadorias, tendo recebido como resposta que todas já haviam sido comercializadas. Foi por isso que foi lavrada a multa substitutiva do perdimento. E essa multa utilizou como base de cálculo o arbitramento, né, previsto no artigo 88 da MP 2158 de 2001. Por fim, foram ainda lançados os tributos na importação, IPIs e COFINS, sobre o valor das mercadorias importadas, consta aí a legislação de regência, bem como a multa proporcional majorada nos termos do artigo 44, parágrafo 1º da Lei 9.430, em virtude da existência de fraude. O contribuinte impugnou da RJ Florianópolis, consta a ementa, a impugnação foi concluída como improcedente por unanimidade naquele colegiado. Inconformado, o contribuinte recorreu ao CARF, alegando a nulidade da autuação, posto que se fundamentou em provas ilegais obtidas no exterior sem ordem judicial, sendo desrespeitadas as garantias de proteção do contribuinte, não sendo permitida a apuração da veracidade dos fatos e documentos obtidos. Defende que a autuação foi fundada em presunções e que a existência de indício não é suficiente para que se tenha certeza da fraude. E destacou ainda a inexistência de fraude tanto de material como ideológica, uma vez que trouxe aos autos documentos de outras importações, que demonstraram preço constante das faturas, e, inexistindo fraudes, deveriam ser aplicadas as regras de valoração, o acordo de valoração aduaneira, sendo insubsistente o lançamento da multa qualificada. Traz ainda que deveria ser aplicada somente multa e não a pena substitutiva do perdimento. Ele não especifica qual multa. Por fim, pede o cancelamento do auto de infração em virtude de sua nulidade e da falta de provas. Partindo ao voto, o que eu vou fazer inicialmente, a forma que eu escolhi de fazer a exposição desse voto é praticamente esmiuçando o que o relatório de fiscalização vai trazer, porque a defesa do contribuinte, até certo ponto, ela é muito genérica. Então, ela vai alegar a existência de indícios, de presunção, a falta de provas, mas não há uma contraposição a cada uma das provas acolhidas pelo fisco. Então, o que eu vou trazer como exposição é basicamente esmiuçar esse relatório de fiscalização. Então, digo que o tema em litígio não é novo, já
frequentou inúmeras decisões no CARF, é o subfaturamento na importação. O subfaturamento, em breves palavras, pode ser definido como infração decorrente da declaração de preço efetivamente praticada através da utilização, via de regra, de uma fatura comercial falsa. O DL 3766, de forma direta, previu a aplicação da pena de perdimento nos casos de importação e exportação, em que qualquer documento necessário ao embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado. Então, trago aí a fundamentação utilizada pelo auditor 105.6 do DL 3766. E, da mesma forma, o auditor utiliza o Decreto-Lei 1455, que fala da questão da presunção do dano ao erário e da pena de perdimento ou da multa substitutiva. E também, da mesma forma, o regulamento aduaneiro que foi utilizado pelo auditor fiscal, que seria em seu artigo 618, prevendo a aplicação da pena de perdimento por configuração de dano ao erário, justamente em virtude do documento ter sido falsificado ou adulterado. E justamente na apuração dessa prática de subfaturamento é que foi instaurado pela Inspetoria de Porto Alegre desse RPF final 1045. E como que foi instaurado esse procedimento? A DRF Rio Grande solicitou informações da aduana norte-americana porque suspeitou das faturas comerciais apresentadas pela Max Nutrition, que é a nossa recorrente. E, em resposta da aduana americana, e aí abro aspas, afirmou que, conforme suspeita preliminar, as faturas comerciais apresentadas a despacho de importação pelos representantes da referida empresa são falsas, tendo sido, e aí já fechando aspas, tendo sido a fatura original apresentada pelo diretor de venda da companhia americana Max Muscle. O relatório acrescenta ainda sobre os anexos do memorando. Então, a gente vê que, há um pedido de informação à aduana norte-americana, ele responde, olha, essa fatura aqui não confere com a fatura apresentada pela empresa exportadora, pela Max Muscle. E esse relatório de investigação, ele traz aí todos esses tópicos que eu transcrevo da folha 129. E eu destaco alguns, que diz que o senhor Sanders, que é da Max Muscle, né, declarou que a Max Nutrition, que é a do Brasil, que ela é a titular da licença da franquia da Max Muscle no Brasil, que ao mostrarem aos agentes do ICE, né, da aduana norte-americana, ao senhor Sanders, que é também da Max Muscle, a fatura apresentada pela empresa brasileira informou que os montantes pareciam estar estranhamente falsos. Ao mostrar a mesma... Desculpa, baixos. Desculpa, foi uma reação. É que é baixo, não é falso. Que você escreveu. Tá, então parecia estar estranhamente baixo, desculpa. Ao mostrar a fatura acima mencionada a outro sócio, o senhor Andy Sommer, na qual constava suposta assinatura do mesmo, declarou o senhor Sommer que as assinaturas não eram suas, fornecendo de imediato exemplo de sua firma, está juntada nos autos, substancialmente diferente da presente nas faturas apresentadas pela empresa brasileira. Ainda que o senhor Sommer, ao imprimir cópia da verdadeira fatura que representa a venda da Max Muscle para a Max Nutrition, notou algumas discrepâncias entre esta e a fatura falsificada. O número da fatura era diferente, o prazo concedido pela empresa norte-americana foi de 130 dias e não 180, como constava na fatura falsa. A forma de pagamento é a de cobrança, sendo que essa informação não consta na fatura falsa, bem como na fatura original constava o nome do vendedor, informação também omitida na fatura apresentada pela Max Nutrition. E ainda outras constatações. Afirmou que o custo dessa venda da Max Muscle, dessa exportação, foi de $47 mil, pouco mais de $47 mil. Valor este quase 7 vezes superior ao declarado pela Max Nutrition no Brasil. Segundo a fatura original fornecida pelo exportador, os produtos da Max Muscle foram enviados para a PCS Import Export Corporation, em Miami, na Flórida, ao contrário do que consta na fatura falsa, segundo o qual o porto de embarque foi de Los Angeles, e a mercadoria estaria sendo remetida diretamente para o Brasil. E a fiscalização ainda segue com as suas considerações, além dessas já informadas pela aduana norte-americana. Justamente ele observou que as faturas apresentadas pela empresa brasileira obedeciam um padrão e divergiam dessas faturas originais. A fiscalização fala bastante das unidades de medidas utilizadas na fatura apresentada pela empresa brasileira,
que se utilizava de litros, sendo que na fatura original eram libras. E vai ser feita pela fiscalização, como eu vou trazer aí a partir do final da página 7 até as seguintes, ela vai apreciar cada uma das faturas apresentadas pela empresa brasileira nesse período e vai fazer uma constatação específica para cada uma dessas faturas. Em regra, são aquelas divergências que a gente já comentou, que é a divergência da unidade de medida, diferença no prazo para pagamento, divergência na assinatura, enfim, em síntese, a fiscalização apurou um padrão de falsificação pela empresa brasileira e utilizou esse padrão para reconhecer outras falsificações ao longo desse período. A ação fiscal consiste basicamente nessa constatação de cada uma, nessa verificação de cada uma das faturas. E aí, já indo para o finalzinho da página 9, eu digo que, diante dos dados obtidos no procedimento fiscal, concluiu o auditor pela falsidade das faturas pelos motivos abaixo sintetizados. E aí são sintetizados essas divergências, esse padrão de falsificação. Os produtos estão descritos na unidade de medida em litros e não libras. A data das faturas foi impressa em formato em português e não utilizado nos Estados Unidos. O termo de pagamento foi declarado em 180 dias e não em 30 dias, como informado pelo exportador. Foi identificada a posição de falsa assinatura do exportador, totalmente divergente da apresentada para a aduana norte-americana, e foi identificada a falsa declaração dos valores atribuídos às mercadorias. Diante da constatação da falsidade das faturas apresentadas à aduana brasileira, o auditor fiscal intimou o contribuinte a apresentar as mercadorias, justamente para realizar a apreensão e a pena de perdimento, como a gente já viu, não foi possível, né? Para aplicação da multa, essa multa substitutiva, com exceção da importação, em que os valores da fatura original eram conhecidos, foi realizado o arbitramento do valor conforme previsto no artigo 88 da MP 2158 de 2001, dada a impossibilidade da aplicação do acordo de valoração aduaneira nos casos de fraude, e é justamente a literalidade do artigo 88 dessa medida provisória. Trago aí a transcrição. Não tendo encontrado informação para aplicação dos demais métodos previstos nesse artigo da MP, a fiscalização decidiu pela aplicação do inciso 2b, através da aplicação do artigo 7 do acordo de implementação do artigo 7 do GAT 94, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade. Eu trago a transcrição do artigo 7, que é basicamente a apuração de critérios razoáveis, né, desse valor. Como critério razoável, foram tomados por base os valores das transações conhecidas informadas na fatura original. E aí, tentando resumir, já que eu vou trazer uma grande transcrição, vou falar como que foi feita esse arbitramento pela aduana brasileira, pela fiscalização. Em síntese, o auditor ele comparou os preços praticados pela exportadora, viu que esses preços praticados para venda direta eram em tese, que os preços da exportação era aproximadamente 67% da venda direta, e após esses 67%, ainda havia uma redução de 10% e outra de 40%. Então, o auditor seguiu as reduções que foram praticadas na fatura original e aplicou essas reduções para as outras operações em que ele não tinha a fatura original, ou seja, ele usa os mesmos percentuais que ele já conhecia de comercialização para as demais faturas em que ele identificou como também falsas. E aí está toda a transcrição desse método utilizado pela fiscalização. Arbitrados os valores da mercadoria, foram lançados os tributos acrescidos da multa da Lei 9.430, bem como a pena substitutiva do perdimento das mercadorias importadas. Então, essa é toda a exposição da fiscalização. O procedimento que foi adotado foi esse. A recorrente, por sua vez, em recurso voluntário, inicialmente defende a nulidade do auto de infração, decorrente da ilegalidade das provas obtidas. Destaca a inexistência de autorização judicial para a realização da diligência junto à aduana dos Estados Unidos, criticando ainda as informações obtidas, e aí, em suas palavras, abre aspas. Quem acompanhou tal diligência? Quem garante que as informações prestadas são mesmo verdadeiras? Onde está um amparo legal para a diligência? Onde está a legalidade do procedimento adotado? Antes de mais nada, é necessário destacar que as informações foram obtidas por meio do Departamento de Segurança Interna,
através da Agência de Fiscalização e Imigração e Alfândega, ICE, devidamente assinada pelo adido civil da Embaixada dos Estados Unidos, gozando o relatório de investigação produzido de de veracidade, posto tratar-se de informação oficial da aduana americana. Importante ressaltar, não se trata de simples solicitação de documentos, mas de toda uma mobilização do Departamento de Segurança dos Estados Unidos, que, através do escritório doméstico do Condado de Orange, deslocou agentes até o endereço da empresa Max Muscle, com o objetivo de verificar a veracidade da fatura comercial entregue à aduana brasileira, sendo cada detalhe da investigação minuciosamente explicado em relatório, constando os depoimentos colhidos, exemplos de assinatura, obtenção de documentos, etc. Não há como agora, em sede de recurso, pretender afastar a presunção de veracidade do relatório produzido simplesmente com questionamentos vazios e alegação da inexistência de ordem judicial. O procedimento efetuado é legal e previsto no Decreto Legislativo 209/2004 e Decreto 5410/2005, que promulgou o acordo entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos sobre a prestação de assistência por meio de trocas de informações. Trago, inclusive, aí trecho desse acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos, que é justamente no sentido de prevenir, investigar e combater as infrações aduaneiras. Esse tema não é novo no CARF, tá? Encontrei outros precedentes, inclusive esses precedentes eram informações assinadas pelo mesmo adido da Embaixada dos Estados Unidos. Em todas as oportunidades, o colegiado entendeu pela possibilidade de utilização dessas provas. Vale ressaltar, inclusive, a ausência de cerceamento de direito de defesa, posto que todas as informações foram prontamente incluídas nos autos, disponibilizada ao contribuinte, qual teve a oportunidade de contestá-la. Da mesma forma, não procede a afirmação de que teria a autoridade fiscal presumida a falsidade da documentação. Aí não há presunção, né, gente? É o relatório, está tudo, está a junção de provas, não é uma mera presunção. O contribuinte ele vai tentar desqualificar essas provas produzidas pela aduana norte-americana e a aduana brasileira e chamar isso de uma presunção. Mas isso não é uma presunção, já que tem-se a fatura original da empresa norte-americana e foram constatados diversos divergências e indícios da falsificação. Eu digo que, em verdade, se pretendesse provar a veracidade de seus documentos, deveria trazer aos autos prova que corroborassem as faturas apresentadas e não apenas cópias de envelopes e indagações questionando os dados utilizados pelo fisco. Eu trouxe esse parágrafo porque, em um único momento em que a empresa pretendeu provar que não seriam verídicas essas informações da fiscalização, foi apresentando cópias de envelopes, porque o fisco intima o contribuinte, olha, me apresenta prova em sentido contrário, e o que ele traz, olha, eu tenho envelopes que comprovam que eu me comunicava com o exportador. Então, isso, de forma alguma, vai desqualificar a ação fiscal. Seguindo esse recurso, o contribuinte afirma que rebateu todas as alegações trazidas pela autoridade fiscal em relação ao preço praticado em suas importações, demonstrando ainda que o preço constante das faturas sempre foram os mesmos. Esse é o grande foco do recurso voluntário, é dizer, olha, os meus preços sempre foram os mesmos. Assim, não havendo fraude, uma vez que a recorrente demonstrou, e aí, entre aspas, demonstrou que o preço constante das faturas sempre foram os mesmos. A valoração aduaneira deveria respeitar os métodos previstos no acordo de valoração. E aí não é simplesmente você informar que esses preços são constantes, que isso aí afastaria a falsidade identificada. A recorrente defende ainda a inexistência de fraude ideológica ou material e que, enquadrando-se o fato de subfaturamento na falsidade ideológica, apesar da autoridade aduaneira aplicar a regra do 105.6 do DL 3766, ou seja, o perdimento, no caso a multa substitutiva, o legislador editou normas específicas para regular o subfaturamento na importação, prevendo a aplicação de multa e não de perdimento. Esse argumento, gente, do contribuinte foi o único que eu ainda encontrei alguma divergência dentro do CARF, que é quanto a essa questão de existência de fraude ideológica ou fraude material. E aí vou ter que fazer uma explicação dessa jurisprudência no CARF para que eu possa traçar minhas conclusões. Aqui a gente já sai do âmbito probatório e é uma discussão teórica. A tese defendida pela recorrente encontra guarida na jurisprudência do STJ e algumas decisões do CARF. A própria Procuradoria da Fazenda Nacional já editou parecer por meio do qual dispensa a apresentação de recurso contra decisões que concluem pela impossibilidade de aplicação da pena de perdimento nos casos de falsidade ideológica do valor da importação realizada.
seja, hoje a Procuradoria já aceita, quando for falsidade ideológica do valor, não seria aplicável a pena de perdimento, mas sim a multa da diferença do valor. Entretanto, alguns esclarecimentos merecem ser previamente realizados. Esses esclarecimentos que eu trago é justamente o conceito do que seria essa falsidade material e a falsidade ideológica. Me utilizo de trecho do livro do conselheiro Rodrigo Mineiro, né, nosso ex-presidente, em que ele traz justamente essa diferenciação de que a falsidade material é aquela... Ocorre esta prática fraudulenta quando, por exemplo, o importador ou seu representante substitui a fatura enviada pelo exportador por outra. É diferente da falsidade ideológica, que consiste na alteração do conteúdo do documento. Então, tem toda aí uma diferenciação, mas em síntese vai ser isso. A falsidade material ocorre a substituição da própria fatura. O exportador, o importador, ele se utiliza de uma outra fatura, que não é do exportador, para prática de subfaturamento. Fácil perceber que, no caso Intela, diferente do alegado, a Max Nutrition utilizou-se de falsidade material. Então, diferente do que o contribuinte alega, tentando incluir nessa jurisprudência do STJ de que existia uma falsidade ideológica, na verdade, não. O caso aqui é de falsidade material, houve a substituição integral da fatura. Então, não se adequa a essa jurisprudência do STJ de falsidade ideológica do valor na importação. Vale destacar que aqui não se trata de mera discussão teórica ou doutrinária, sem repercussão ao caso concreto. É que, ao longo dos anos, firmou-se um entendimento jurisprudencial do STJ pela impossibilidade de aplicação da pena de perdimento nos casos de falsidade ideológica, devendo ser aplicada a multa prevista no artigo 108 do DL 3766, que é o artigo 88 da MP 2158, que é 100% da diferença de valor, tá? É outra multa, seria uma multa e não perdimento. Trago o parecer da Procuradoria justamente quando dispensou a apresentação de recurso nesse sentido, e que o entendimento exposto, apesar de identificado como pacífico pela PGFN no âmbito do STJ, é ainda objeto de divergência no âmbito do CARF, como expressa os acordos abaixo ementados. Eu trago um acórdão justamente em cada sentido. Em um, houve a decisão pela aplicação da multa da diferença de valor de 100%, que é o 9303006206 da relatora Tatiana Midori, e o 9303009807, de relatoria do conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Em cada um houve a decisão diferente. Apesar de, aparentemente, ambos os casos tratarem de falsidade ideológica no conteúdo das faturas, essa diferenciação não foi realizada ao longo do voto vencedor, não sendo certa se essa diferença faria alterar o entendimento do colegiado superior. Vale ressaltar que o próprio regulamento aduaneiro vem adequando seu texto à jurisprudência do STJ, que eu observei que justamente o regulamento aduaneiro ele foi se alterando, enquanto anteriormente ele trazia a previsão da aplicação da pena de perdimento, tanto em casos de falsidade material ou ideológica. Em novembro do ano passado, portanto recente, a legislação foi alterada justamente para abarcar esses casos em que o STJ entende que deve ser aplicada a multa. Então, a gente percebe aí a inclusão que eu trago destacada, exceto no caso de falsidade ideológica referente exclusivamente ao preço, que implique subfaturamento na importação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa nessa hipótese. Então, a minha conclusão é, salvo nesse caso do parágrafo 3º, que é justamente nessa jurisprudência do STJ, no caso de falsidade ideológica, não há que se falar em aplicação da multa da diferença de valor. É a pena substitutiva de perdimento, tendo em vista que nós estamos tratando aqui de um caso de fatura de falsidade material. A única interpretação que entendo possível, especialmente agora em virtude do regulamento aduaneiro está prevendo nesse sentido, e ainda faço uma crítica ao acórdão 9303006206, em que defendeu a aplicação do princípio da consunção, afastando o que lá foi chamado de crime meio, a falsificação documental, preparatório e necessário, que passa a ser absorvida pelo crime fim, o subfaturamento. Que no mínimo estranha a absorção defendida, seja porque a penalidade do chamado como crime meio é, ao menos em regra ou em tese, mais grave. Então,
foi defendida a absorção de um crime mais grave por um crime mais brando. A falsidade, ela prevê o perdimento. A multa é 100% da diferença de valor. Então, não vejo como uma infração ou um crime, como chamado, mais brando, está absorvendo mais grave. Mas não só isso. A verdade é que o próprio fato de falsificar a fatura, ele já consiste no subfaturamento. Então, não há uma preparação para a realização do subfaturamento. A falsificação em si da fatura, ela já é o subfaturamento, então não existiria espaço para a aplicação desse princípio da consunção. Dessa forma, como já exposto, salvo na exceção prevista do Decreto 6759, que são os casos de falsidade ideológica do preço, deve ser aplicada a pena substitutiva de perdimento, como no caso trata-se de falsidade material, deve ser aplicada a pena substitutiva de perdimento. Por fim, alega recorrente a impossibilidade da multa de ofício de 150%, que só deveria ser aplicada quando ficar caracterizada má-fé, ou seja, um intuito de fraude. Ele não traz prova que afaste essa fraude, portanto, deve sim ser aplicada a multa majorada. Enfrentados os argumentos recursais, por tudo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. O outro processo, ele só muda um pouco, que muda o período e aí muda o modus operandi da fraude. Eu não sei se precisaria ler, porque o que é que vai alterar para o outro processo? Além do subfaturamento, lá vai ser constatada a interposição fraudulenta. Por quê? Porque nesse caso que nós acabamos de discutir, em que a exportação era realizada da Max Muscle para a Max Nutrition, nesse outro período vai existir um outro exportador, que seria uma pessoa interposta. E aí, eu não sei, presidente, talvez seria o caso de ler ao menos um trecho do outro para demonstrar a diferença do modus operandi. Certo, mas vamos concluir o voto nesse, então? Esse eu já concluí. Tá. Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Maísa. O Renan, eu estou entendendo aqui, então, que foi prova direta, né, nesse caso aqui, a existência da fatura que foi considerada como correta, ela foi identificada lá nos Estados Unidos, e aí eu vi que você trouxe essa questão, então aqui realmente foi uma prova direta, né, não teve nem aquela questão de avaliar o preço da mercadoria, do mercado, etc. Foi direto mesmo, viu que o valor que estava lá nos Estados Unidos era diferente do que estava aqui, é isso, né? Só que essa fatura... Está travando bastante a fala do presidente para mim, para vocês também? Para mim está travando bastante também. Estão ouvindo agora? Sim. Sim. A auditoria conseguiu todas as faturas com a aduana americana? Pronto, é justamente esse ponto que eu ia falar, que é um misto, Maísa. Tá. Uma das operações tem a prova direta, que é a fatura original. E aí, o que é o procedimento de fiscalização? É justamente a tomada de conclusões, a identificação de um padrão, e aí aplica esse padrão para as demais faturas do período. Então, a única operação em que eu tenho a prova direta é a primeira. As demais, o auditor faz análise uma a uma e vai informando, olha, essa fatura aqui também é falsa, porque eu verifico que a assinatura é diferente, a unidade de medida, assim como na outra, é diferente, o prazo para pagamento. Então, ele utiliza a fatura original de uma das operações e utiliza isso como um indício para identificação da falsidade das demais operações realizadas pelo contribuinte no período. Não sei se me fiz claro. Não, entendi. O valor, ele usa um padrão de valor... Os valores. Na que ele tem a fatura original, ele utiliza o preço da fatura original. Nas que ele não tem fatura, ele faz justamente aquele esquema que eu expliquei. Ele o arbitramento, né? Isso, pega o arbitramento e faz justamente aquele cálculo, em que ele detectou, olha, na fatura original há uma redução de 67% do valor praticado no mercado pelo exportador. Fora os 67%, ainda há uma redução de 10% e outra de 40%. Então, ele usa todo esse cálculo da fatura original para as demais operações. Esse é o critério razoável identificado pelo auditor. Ok. Alguém tem mais algum questionamento? Eu estou com
Com dúvida com relação à tese mesmo, que o Renan colocou a divergência, né, de acordos que tem. Eu não estou lembrando de julgar isso nesse colegiado. Maísa, Pedro... Não, a gente nunca julgou isso, não. Ideológica e material. Pelo que eu vi, são poucos os acordos, não são muitos, né, os acordos que tratam disso, tá? Logo no começo, nós julgamos. O Diego falava bastante sobre isso. Eu trouxe uns casos de subfaturamento, mas eu não lembro dessa discussão e de consunção, etc. Não estou lembrando de julgar isso. O ponto que tinha divergência mesmo era nos casos de falsidade ideológica. Esse era o ponto que tinha divergência. Então, isso que eu queria entender. E no seu caso, de qualquer forma, não se aplicaria, porque aqui a gente está falando de falsidade material. Isso. Então, na verdade, você colocou a divergência aqui, mas a título de instrução. Assim, não, a divergência eu coloquei. Não, a divergência eu coloquei, Thaís, é porque eu até falo isso no acordo, porque esses acordos da Câmara Superior, eles não fazem essa diferenciação de se era uma falsidade ideológica ou material. Aí eu digo, olha, como o relator do voto, como o voto em si não traz essa diferenciação, eu não sei se essa tese, por exemplo, da consunção está sendo defendida na Câmara Superior, ela se aplicaria em qualquer tipo de falsidade. Então, como eu não sei, eu estou trazendo essa divergência justamente para dizer que eu não concordo com esse princípio da consunção em nenhum dos casos. Entendi. Renan, uma dúvida. Eu estou vendo aqui o relatório fiscal, e no relatório fiscal ele chegou a mencionar que era uma questão de subfaturamento. Deixa eu só ver aqui, que eu tirei bem na hora de falar. E ele apontou aqui como conclusão, né? Por que ele chegou a essa conclusão? Que foi feito o levantamento das falsidades existentes na fatura comercial 986945, que é essa que você falou, né? E aí, o que ele apontou como falsidade? Os produtos estão descritos com unidade de medida em litro e não em libra. A data posta na fatura está em formato português e não utilizado nos Estados Unidos. O termo de pagamento consta como 180 dias e não em 30 dias. Há a posição de falsa assinatura do exportador e a falsa declaração dos valores atribuídos à mercadoria. Assim, a minha dúvida, por que eu estou falando isso? Porque o artigo 108, parágrafo único, ele fala que será de 100% a multa relativa à falsa declaração correspondente ao valor, natureza e quantidade. Assim, eu não entendi muito bem essa questão, onde que a falsidade material mesmo, foi constatado alguma adulteração física do documento, ou só com relação ao conteúdo? É isso que eu estou na dúvida ainda. O documento é outro. Ele criou um documento. Existe uma fatura original e uma fatura falsa. Não há alteração do conteúdo, não. Tá, não, porque me veio essa dúvida a partir do momento em que ele colocou aqui, ele usou o termo subvaloração, né? Então, foi aonde eu fiquei, mas será que ele está tratando disso? Mas então ele adulterou materialmente mesmo. Isso. Há uma nova fatura falsificada. Essa multa aí, no meu entendimento, ela seria aplicada somente nesse caso da exceção, que seria no caso de falsidade ideológica exclusivamente no preço. E aí a própria jurisprudência, inclusive do STJ, já é pacífica. E entende que nesses casos, falsidade ideológica exclusivamente no preço, seria aplicada essa multa que você falou de 100% da diferença do preço, e não apenas substitutiva de perdimento. O que eu falo isso porque tem a questão da falsidade do preço e do conteúdo, e a falsidade material é a falsidade física mesmo, em que ela altera literalmente, fisicamente falando, troca o documento, no caso, né? Então, é isso que você está me confirmando agora. Isso. É que eu tirei da página que eu estava, onde ele aponta na conclusão, especificamente, a questão de subvaloração, mas tudo bem, era só essa minha dúvida mesmo.
Mas há um subfaturamento, há uma redução do valor. Só que essa redução não constitui uma falsidade ideológica, e sim uma falsidade material na apresentação de uma fatura falsa. O ponto é esse. Eu acho que eu até vi tem um acórdão do Pedro, salvo engano, sobre subfaturamento. Acho que teve divergência da Maria, que a divergência lá à época foi se era uma falsidade material ou ideológica. Mas assim, não identifiquei como aproveitável aqui para a nossa discussão, não. Tá, eu achei que foi no item... Para mim está bem claro que aqui é uma falsidade material, não tenho dúvida disso. Foi no item 6, ele não falou de subvaloração, ele falou de subfaturamento mesmo. Subfaturamento praticado, mas ele colocou isso aqui como um acréscimo, não como o todo das constatações. Então tá, não era essa a minha dúvida, por conta dessa diferença. Mais alguma dúvida? Não? Então vamos à votação. Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanho o relator. E conselheira Maísa, como vota? Olha, presidente, eu nunca votei essa questão aí da falsidade material e ideológica, essa diferença, mas pelo menos o Renan, ele foi bem convincente aqui no voto quanto à configuração aqui, no nosso caso, de uma falsidade material. Realmente o que foi alterado aqui foi o dado, foi uma substituição da fatura anterior, né? O documento ele tem dados que identifica que realmente não é a questão simplesmente do preço, né? Foi realmente a identificação da mercadoria de forma errada, a data identificada. Ele até fez a transcrição aqui do relatório fiscal. Pelo menos inicialmente eu não estou conseguindo visualizar de forma diferente do que o relator propôs aqui. A partir do momento que nós temos uma falsidade material, eu estou tendente a concordar com ele de que está correta a aplicação da pena de perdimento juntamente com a multa substitutiva e que não caberia se falar aqui, nesse caso, de uma consulção, né? Nós temos penalidades diferentes, né? Para situações diferentes. Então, eu vou acompanhar o relator. Ok. Conselheira Cíntia Helena, como vota? Que eu me lembre, há algum tempo, logo no começo, quando eu entrei, nós já chegamos a discutir mais a questão de direito mesmo, em que não se aplica o perdimento em falsidade ideológica, apenas em falsidade material. Mas aqui o caso é questão de fato, né? E no caso aqui está configurada a questão da falsidade material, e por conta disso se aplica, sim, a multa substitutiva ao perdimento. Então, eu vou acompanhar o relator também. Ok, conselheiro Jorge, como vota? Eu acompanho o relator. Ok, conselheira Ariane, eu estava te chamando de Ariana, esse nome Ariane, aliás, estava te chamando, agora que eu vi seu nome é Ariane. Ariane, como vota? Voto com o relator, presidente. Tá, ok, conselheira Thaís, como vota? Presidente, vou pedir aí desculpa para o colegiado, mas eu vou pedir vista. Eu estava querendo ouvir a todos. É bom votar por último, né? Que a gente sempre me aprende mais. Mas eu tô um pouco insegura. O voto do Renan está super claro com relação aos fatos, e quanto aos fatos eu estou tranquila. Eu estou em dúvida com relação à tese mesmo. Eu não estou lembrando de votar isso. Eu acho subfaturamento tema às vezes meio espinoso, então eu queria pedir vista para votar com tranquilidade essa parte. Pode ser? Ok. Ficaria vistas para os dois, né, Thaís? Porque o outro também trata disso, Sim. tá? Então vai pedir dos dois, então, né? Uhum. Não sei, presidente, eu poderia tentar ver de hoje para amanhã, mas assim, né? Não posso garantir. Melhor fazer a vista normal, né? Se você quiser vista de mesa, a gente pode votar. Aí era melhor pedir vista de mesa, e se você não conseguir, converte. Dá para fazer isso, né?
Porque seria bom se a gente Pode conseguisse, né? Eu faço uma pesquisa e voto tranquila. Pode ser? A vista de mesa para a gente pode julgar ele, terminar o julgamento no dia 24, pode ser? Na quinta. Tá bom. Obrigada. Está mais livre na quinta. Tá, então, vista de mesa. Conselheira Thaís. Então, só vou deixar já escrito, presidente, que eventualmente, se for convertido, né? Então, vista conselheira Thaís, após a leitura do voto do relator, negando provimento ao recurso voluntário, acompanhado pelos conselheiros Lázaro, Maísa, Jorge, Cíntia e Ariene, pediu vista conselheira Thaís. O outro processo, Renan, o que ele tem diferente desse? Vai mudar o modus operandi. Aqui tem uma interposição fraudulenta na exportação. É um exportador que não seria efetivamente exportador. Só que ele vai ter a mesma discussão da falsidade material e ideológica. Acho que a minha dúvida continua rigorosamente a mesma. Não mudaria. Tá bom, obrigada. As vistas. Então, o seu voto, o resultado se aplicaria ao outro. Né? Eu só precisaria explicar a diferença do modus operandi. Eu não sei se a gente deixa para explicar quando for julgado definitivamente, ou o colegiado prefere que eu falei agora, sendo que vai ser ineficaz, né? Que nós não vamos julgar. O problema é se a Thaís pode ter visto dúvida depois, né? De repente era bom se você colocar, não só a Thaís não, né? Qualquer um daqui poderia ter uma dúvida. Porque eu já fico preocupado em interposição, eu não lembro de ter interposição do exportador estrangeiro na legislação brasileira. A interposição é para o importador. Também. Você explicar a questão aí, diferente. Na verdade, não vai ter muita discussão sobre essa interposição, porque o contribuinte não questiona isso. Então, é só uma explicação do que o relatório fiscal falou. O contribuinte ele nem cita essa ocorrência. O recurso é exatamente o mesmo, é falar, olha, foi com base, as provas são ilegais, foi com base numa presunção, e por não havendo fraude, não há que se aplicar as multas e pronto. Assim, quanto à interposição, a existência em si... Mas houve a fraude pela troca da fatura, então. Também. A diferença é que nessa tem uma fatura da Max Muscle, né, dos Estados Unidos, para a Max Nutrition. Nesse outro modus operandi, a operação vai ser realizada por meio da ATC Cargo, que é uma transportadora. E aí vai ser produzido um contrato como se a ATC Cargo, que é a transportadora anterior, fosse uma distribuidora dos produtos da Max Muscle, e a Max Nutrition faria a comercialização com a ATC Cargo, com essa transportadora. E aí a operação fiscal vai ser justamente nesse sentido. Olha, isso aqui é uma transportadora, ela não é e nunca foi distribuidora dos produtos. Os produtos continuam sendo comprados da mesma forma da Max Muscle. Mas também houve troca de informações com o fisco americano? Não, é utilizada a mesma fatura, exatamente a mesma fatura. Aí vão ter uma série de constatações, tá? É outro procedimento fiscal, eu estou simplificando bastante. Lá eles vão identificar, inclusive, que as assinaturas dessa transportadora vão ser feitas todas umas constatações quanto aos documentos produzidos, os contratos. E aí, se for o caso, eu vou ter que ler para eu lembrar de tudo, porque eu também não tenho tudo na cabeça. Tá. Mas vai permanecer o mesmo problema da Thaís, que ela está muda. Desculpa. Então, eu acho que realmente a vista seria melhor só desse caso, a vista de mesa, e daí volta depois. Pode ser. Então, a vista de mesa. Então, a gente vai ter que votar esse caso dele. Porque, se não for pedido vista de mesa também desse caso. Não, eu posso fazer. Eu posso fazer a vista, só que daí a gente leria depois o voto. Tudo bem? Que daí eu faço a vista da parte que eu estou em dúvida. O que vocês acham? Prefere que leia agora o voto dele ou
Eu acho melhor, presidente, porque aí a gente fica com tudo fresco na cabeça, a Thaís vota, ela fica tranquila, e aí depois a gente vota o que tem de diferente depois. Não entendi. Você prefere que vote agora, leia Não, agora o voto? depois. Depois Depois a que gente esquece, né? Depois da vista. Tá ok. Então, vamos, vista de Fica mesa como a para vista de disposição mesa. para a conselheira Thaís. Então tá. Quer ir no próximo, presidente? É o do Lázaro. BSH. Deixa eu acho que nesse outro também, então a votação ficaria a mesma, né? Nesse. Após a leitura do voto do relator, negando o provimento? Sim. Então, a gente teria que fazer a votação para poder dar a vista de mesa, né? Eu poderia pedir vista de mesa na admissibilidade, por exemplo, né? Facilitar. Eu coloco aqui quanto à admissibilidade. Ok. Então, o conselheiro Silvio Renan falou que a matéria é a mesma, né? Dispensa a leitura de relatório. Então, analisando a admissibilidade do recurso, todos aprovam. Ele teria que ir para a votação, né? Quanto à admissibilidade, vamos fazer a votação? O certo seria isso, né? Até chegar em Thaís, não seria? Ok? Sim. Quanto à admissibilidade do conselheiro Lázaro. Com o relator. Conselheira Maísa. Acompanhe. Conselheira Cíntia. Acompanhe. Conselheiro Jorge. Acompanho. Conselheira Ariane. Com o relator, presidente. Ok. Thaís. Eu gostaria de pedir vista, presidente. Ok. Então, concedida a vista de mesa, conselheira Thaís. Aí na quinta-feira, na próxima quinta, dia 24, o processo voltará a ser discutido. Então, vamos dar continuidade. O próximo item da pauta é o item 168, o BSH Continental Eletrodomésticos, de relatoria do conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Aí, com a palavra o conselheiro. Pois não, presidente. O voto já se encontra na pasta. Está como acórdão MAB. BSH. Oi, Ariane. Ah. Tá. Já vi com quem você estava falando. Ok, pessoal? Todo mundo abriu aí, né? Acórdão MAB. MAB. A BSH era o nome anterior de MAB Hortolândia. Vou bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ São Paulo 2. A empresa Epígrafe pediu antecipação de tutela contra a União. Quanto à Justiça Federal, através do qual pretende ver reconhecido o direito à classificação de depuradores no Código 84.21.39.90. A decisão nos autos da ação ordinária no processo 97.006.056.4, segunda Vara Civil do Estado de São Paulo, permitiu que o contribuinte depositasse as ações no próprio processo de conhecimento. Amparada pela decisão judicial, a importadora registrou DIs enquadrando a mercadoria no Código 84.21.39.90. A fiscalização entendeu correta a classificação 8114, 6000, o que gerou diferença de alíquota de tributos na importação. Para salvaguardar os interesses da Fazenda, na eventualidade de decisão judicial definitiva desfavorável ao contribuinte, foram lavados os presentes autos de infração, exigindo da autuada o recolhimento do II, IPI, PIS e COFINS. Além disso, é exigida a multa por classificação incorreta da mercadoria. Regularmente intimada, a interessada apresentou impugnação, alegando que o crédito tributário conta com exigibilidade suspensa, sendo incabíveis as multas
a classificação para as mercadorias em questão é correta. A segunda turma da DRJ de São Paulo, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa, faça a transcrição. O contribuinte, tendo tomado ciência do acordo na DRJ, apresentou recurso voluntário às folhas tais. É o relatório. Passa ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições de admissibilidade. Por isso, dele toma conhecimento em parte. Item 1. Da não ocorrência de concomitância entre a via judicial e administrativa, tendo em vista a exigência de multa regulamentar. Alega o recorrente que o entendimento manifestado pela DRJ de São Paulo está equivocado, pois essa não seria, em seu entender, um caso de concomitância, justamente a razão de o auto de infração originário ter por objeto a cobrança de multa regulamentar, in literis. Ele fala que a ação ordinária que originou a discussão do débito tem por objeto o debate da classificação fiscal, não tendo por objeto, portanto, a aplicabilidade ou não da multa regulamentar ora discutida. Não assiste razão ao recorrente. Vejamos o teor dos pedidos formulados na ação judicial, folha 90, proposta ainda em 97. Faço a transcrição aí, né, do pedido. O item A, antecipação parcial da tutela pretendida, para que a res se abstenha da prática de qualquer ato tendente à cobrança do I e do IPI, em face da classificação fiscal dos depuradores, como aparelhos para depurar gases. Um errozinho aqui, tá? Código 84, 21, 39, 90. Seja determinada a citação da ré, tal, seja, ao final, julgado procedente o pedido para reconhecer por sentença o direito à classificação dos depuradores como aparelhos para depurar gases, 84, 23, 39, 90, bem como o direito de se creditar mediante compensação. A multa regulamentar, ora contestada pelo recorrente, foi aplicada com base no disposto no artigo 84.1 da MP 2158/2001, com a redação dada pelo artigo 69 da Lei 10.833, conforme disposto no auto de infração. Transcrevo. Logo, a manutenção ou cancelamento da presente multa, por óbvio, está intrinsecamente ligado ao quanto decidido no processo judicial. Julgado que a classificação fiscal foi realmente incorreta, então a multa deve ser mantida, pelo menos no que diz respeito a este fundamento. A súmula CARF número 1 determina o seguinte, faço a transcrição, né, ressaltando que, em negrito, que é cabível a apreciação apenas da matéria distinta do que consta no processo judicial. Portanto, correta a decisão da DRJ em não conhecer da matéria referente à classificação fiscal. Quanto às matérias distintas da constante do processo judicial, observe que o recorrente, em sua impugnação, alegou impossibilidade de aplicação da multa, pelo fato de que a suspensão da exigibilidade do tributo e o depósito judicial dos valores discutidos impediriam a aplicação de quaisquer sanções, nos termos do artigo 63 da Lei 9.430, e em relação a tais questões, a DRJ negou o provimento ao recurso nos seguintes termos, transcrevo. E resignado com esta decisão, o sujeito passivo apresenta recurso voluntário, afirmando que a DRJ se equivocou ao decidir pela concomitância, a alegação esta tratada no presente tópico. Ocorre que a DRJ entendeu pela concomitância a relação à parte da impugnação que tratava da classificação fiscal, cuja repercussão no julgamento da multa regulamentar é imediata. Lembre-se que a súmula CARF número 1 estabelece a renúncia da instância administrativa em caso de propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, visando evitar 1. Decisões conflitantes e 2. A utilização desnecessária da via administrativa quando a via judicial, que deve sempre prevalecer, já foi utilizada. Logo, não há como julgar a presente multa regulamentar com base no fundamento que a classificação fiscal adotada pelo recorrente estaria correta. No tocante ao cancelamento da multa por conta da impossibilidade de seu lançamento, tendo em vista a suspensão da exigibilidade dos tributos, o artigo 63 da Lei 9.430, a DRJ apreciou a matéria e decidiu, a meu ver, corretamente, que a penalidade foi aplicada para prevenir a decadência, salvaguardando os direitos da fazenda, pois, caso assim não fosse, a interessada, não tendo decisão desfavorável após escorrido o prazo, jamais poderia ser exigida a penalidade por classificação incorreta, sem alegar concomitância neste particular. Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido. Da alegação de impossibilidade de revisão de ofício do lançamento. Da alegação de indevida exigência de multa regulamentar. Afirma o recorrente que, superada a discussão acerca da existência de concomitância entre as esferas, importa ressaltar no que tange ao mérito da cobrança que não poderia ter sido aplicada a multa regulamentar por classificação incorreta,
em suas palavras. Transcrevo. Verifique inicialmente que a matéria acima discorrida sobre revisão de ofício de lançamento não foi objeto da impugnação juntada aos autos das folhas tais, razão pela qual configura-se a preclusão consumativa, nos termos do artigo 16.3 do Decreto 70/2005, combinado com o artigo 17 do mesmo diploma legal. Dessa vez eu não errei, né, Jorge? De qualquer sorte, em atenção ao princípio da eventualidade, ressalto que não houve qualquer revisão de ofício no presente caso, pois o recorrente não fez a correta descrição dos fatos. Com a decisão liminar obtida em junho de 99, cuja cópia se encontra na folha 92, o recorrente vinha realizando o desembaraço aduaneiro, utilizando a classificação fiscal que ele entendia correta. E a autoridade aduaneira, por força de decisão judicial, liberava a mercadoria nessas condições. Veja-se o pedido que consta da inicial, já transcrito a Lures. Reforçando aqui, o pedido de antecipação parcial da tutela é para que a RE, no caso a União, a Receita Federal, se abstenha da prática de qualquer ato tendente à cobrança do IVA do PI, em face da classificação fiscal de depuradores como aparelhos para depurar gases. A decisão liminar determinou o depósito judicial das diferenças de tributo, como requisito para que o sujeito passivo importador pudesse utilizar a classificação fiscal por ele pretendida. Transcrevo. O próprio recorrente, em sua impugnação, folha 110, reconhece tal fato. A ação ordinária número tal, que é por objeto, reconhece no direito da hora impugnante classificar os depuradores como aparelhos para depurar gases. Valendo-se desse direito, assim procedeu o recorrente, e a autoridade aduaneira, por força de decisão judicial, como já dito, liberava a mercadoria nessas condições. Essa questão não foi esquecida quando da autuação fiscal, na descrição dos fatos, as folhas 3 e 4. Que é que o auditor falou, Portado do BSH e tal. Amparado pela decisão judicial, o importador efetuou o registro das DIs a seguir relacionadas, enquadrando a mercadoria importada no Código NCM 84, 39,90. E aí ele cita os itens, ADI, número tal, data do registro, 6 de setembro de 2007, depois a ADI, data tal, data de registro, 4 de outubro de 2007, registro os dados, os valores. Dessa forma, por força da determinação judicial, foi efetuado o desembaraço, mediante a apresentação do depósito da diferença dos tributos e contribuições. Portanto, não houve a alegada ratificação do lançamento por homologação, como alega o contribuinte importador. Observe que as DIs em discussão foram registradas em 6 de setembro e 4 de outubro, e o auto de infração foi lavrado pouco depois, em 23 de outubro. Aquela velha discussão sobre o canal vermelho, a empresa entende aqui se a aduana já verificou a mercadoria fisicamente, Tem decisão do STJ nesse sentido, Já verificou a mercadoria, já se adequou àquela classificação fiscal, não poderia fazer a revisão dessa classificação, mas aqui não é um caso diferente, Da alegação de ocorrência de causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da impossibilidade de aplicação. Alega o recorrente que o depósito das quantias discutíveis é causa de suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do 151.2 do CTN, o que significa dizer que, enquanto não houver um provimento judicial definitivo, o fisco fica totalmente impedido de realizar quaisquer condutas tendentes a exigir o crédito, bem como impor quaisquer penalidade. Faça a transcrição. Sobre o tema, transcreva a legislação de regência, Lei 9.430. Na Constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência relativa a tributo, cuja exigibilidade houver sido suspensa, não caberá lançamento de multa de ofício. Ora, as multas de ofício estão previstas no artigo 44 da mesma lei. Transcrevo. A multa prevista no artigo 44, inciso 1, acima transcrita, é cumulativa com a multa regulamentar aqui discutida, prevista no artigo 84.1 da MP 2158/35, pois visam a punir condutas distintas. Enquanto a multa de ofício 75% tem por fundamento não apenas a mora do devedor, mas também o fato da infração não ter sido espontaneamente denunciada, ou seja, somente foi identificada após a realização do procedimento fiscal, a multa de 1% do artigo 84 visa a simplesmente punir aquele que classifica o bem importado incorretamente na NCM. Por força do que dispõe o artigo 63 caput da Lei 9.430, o auditor fiscal não lançou a multa de ofício, mas tão somente a multa regulamentar,
dando cumprimento ao quanto previsto na legislação. Pelo exposto, nego provimento ao pedido e, em conclusão, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Dá uma corrigida na sua emenda aí, Lázaro, que está a súmula CAF número 1, você esqueceu de colocar não permite. O não. Não, tá certo. Ele permite apreciação de matéria distinta. Permite apreciação? De matéria distinta. Ah, tá ok. Certo. Eu achei que era a matéria levada ao Poder Judiciário. Então está correto. Desculpa. Não entendi sua dúvida. Dúvida? Lázaro, é porque assim, eu tenho um entendimento um pouco diferente de você quanto à questão aqui da concomitância, quando já transitou em julgado, sabe? Pelo que eu vi aqui do andamento processual desse caso, pelo menos aqui na internet, até já transitou em julgado desfavorável ao contribuinte, o que tinha aqui, até solicitou a conversão em renda da União dos valores depositados. Então, eu entendi aqui que realmente já foi fixado que a classificação fiscal adotada pelo contribuinte estava equivocada, né? Trânsito em julgado, eu tinha olhado também, eu vi que ele desistiu do processo no STJ, mas ele seguiu um recurso para o STF. Aí eu fiquei em dúvida, realmente, e quando você viu na Conselho Processual, processo transitado em julgado? Aqui, pelo menos na Justiça Federal, ele voltou e ele está inclusive com a levantamento de depósito. Então, era uma das questões que eu iria preliminarmente te sugerir, eu ia propor uma conversão em diligência para ver a atual situação desse processo. Mas pelo seu entendimento aqui, não seria, porque, a meu ver, a gente deveria saber o que foi decidido, e até essa questão da multa, eu realmente fiquei na dúvida aqui, considerando que essa transcrição que você fez aqui do auto de infração, ele fala que ele estava amparado por uma decisão judicial, né? Então, o contribuinte, na verdade, ele não considerou como erro na classificação fiscal, porque ele estava, naquele momento, amparado por uma decisão judicial. E depois essa decisão judicial, ela acabou, pelo que eu estou entendendo, e aí eu acho que a gente deveria ter esse entendimento completo, sabe? Então, a diligência... Uma certidão de objeto em pé? Para identificar o que é que transitou em julgado e em que sentido que acabou sendo esse trânsito em julgado, se transitou em julgado, porque eu julgaria perdeu, diferente. Na verdade. O que é que eu não avancei nisso aí? Eu fiz toda a consulta processual. E fiquei, na verdade, eu não tenho entendimento divergente, não. Quando a decisão está transitada em julgado, e eu tenho convicção de qual foi a decisão, normalmente eu aplico. Sim. Eu entendo que a decisão judicial ela não é só para a unidade preparadora. A autoridade julgadora ela não tem essa diferença, ela também tem que aplicar. A questão é que eu não tenho essa segurança quanto ao trânsito. O que eu sei é que a decisão foi revertida pelo TRF. Então, a princípio, ele perdeu, ele recorreu para o STJ, desistiu no âmbito do STJ, mas lá, quando você vai ver, teve um recurso. Deixa eu ver se eu posso colocar isso aqui no grupo. Acho que eu tenho um acompanhamento processual dele. Até está aqui, está como enviado em 2015 para o STF e STJ. Só que aí, pegando lá o recurso especial, pelo menos aqui, não foi admitido, pelo que eu estou olhando. Obviamente que eu estou olhando rápido, por isso que, a meu ver, o ideal era a gente converter em diligência, para ver como que era a situação mesmo. E aí, pelo menos pela apelação civil aqui, está falando que a autora poderia classificar, tão somente se não houvesse específica, concluindo como correta, a sustentada pelo fisco. Não sei o posicionamento lá no STJ, como que está, só que olhando o da seção de São Paulo, né, voltando ao processo lá embaixo, está em 2018 essa determinação, inclusive, de levantamento de depósito. Então, levantamento a favor, conversão em renda para a União. Então, aparentemente, eu estou entendendo que o contribuinte perdeu. Só que, como eu estou realmente na dúvida,
dessa extensão da decisão judicial, entendeu? Porque pelo fato do auto de infração fazer referência aqui que foi por determinação judicial que foi efetuado esse desembaraço. Então, em relação aos tributos, inicialmente eu estou completamente de acordo, só que falar que o contribuinte errou na classificação fiscal, se ele estava amparado por uma decisão judicial, eu não sei até que ponto a gente vai chegar na mesma conclusão. Ué, mas não é isso que é feito o auto de infração para prevenir decadência? O contribuinte já faz uma alegação, o fisco discorda, o fisco faz o lançamento, permite o artigo 63 da 1930, só que lança sem multa, lança cobrando só juros. Mas ele lança segundo o entendimento do fisco. Caso o contribuinte realmente tenha razão, esse auto de infração ele é extinto, ele é cancelado. Mas se o contribuinte perder, o crédito já está constituído. Se o fisco não fizer esse lançamento, ele depois vai decair o direito dele. Pois é, mas aí não teria multa, porque aqui a gente não está julgando, não é a multa? Essa é a minha dúvida. Mas aqui não é multa de ofício, a lei gente. Fala em multa de ofício. Isso, é a multa regulamentar por classificação fiscal incorreta. Não é a multa de ofício, não teve lançamento da multa de ofício. Oi? Não teve lançamento da multa de ofício. Sim, eu tô entendendo isso, gente. Não teve lançamento. Isso daí eu entendi completamente o que o Lázaro colocou. O que eu estou na dúvida é o seguinte: a decisão judicial que o contribuinte se baseou, se ela estava falando que ele poderia fazer uma classificação fiscal daquela forma. Como que estava essa decisão judicial? Porque essa questão da multa regulamentar é pelo fato dele ter classificado equivocadamente. Eu estou formando aqui, estou olhando junto com vocês, tá, gente? Não estou formando nenhuma convicção, não. Vamos lá. Porque o preventivo de decadência é para constituir o tributo. Então, isso daí, eu estou completamente de acordo. Quando ele fez a classificação errada, a decisão judicial fala para ele que a classificação dele está na dúvida, que pode ter a possibilidade, está correta a classificação dele, o fisco vai e pode fazer um lançamento preventivo de decadência para cobrança do tributo, somente o tributo com os juros. Ok. Agora, aqui a gente está tratando da multa regulamentar, ou seja, o fato dele ter errado a classificação fiscal. Então, eu não sei até que ponto a gente pode ter um lançamento preventivo de decadência para constituir um crédito relacionado à multa regulamentar. Não é... Entendi agora a dúvida, essa é a sua mesma dúvida, Ariane? Minha dúvida também é nesse sentido, porque aí é o seguinte, e se ele fez a classificação amparado pela decisão, porque se a decisão alterou que ele fizesse a classificação, se a decisão permitiu que ele fizesse a classificação nesse número e fizesse o depósito, a multa não seria devida, porque ele fez com base na decisão. E aí, né, então, por isso também, eu concordo com você, Maísa, é nesse sentido a minha preocupação. E aí, Lázaro, pelo seu voto, eu não consegui visualizar isso, entendeu? Porque como o auto de infração está falando que ele fez... aqui eu acho que a discussão que está sendo caberia um preventivo de decadência para cobrança da multa regulamentar. Como que está na decisão judicial, entendeu? Que é esse daqui que eu não estou muito segura. Pois é, mas quando ele perde a segurança... ele tem 30 dias para fazer o recolhimento, né? Lembre que o mandado de segurança, a liminar no mandado de segurança, ela te dá uma decisão precária. Você perdeu, é como se você nunca tivesse tido aquela decisão. A decisão ela retroage. Como? Mas no caso dele tem depósito. Aí é conversão em renda. Mas o depósito, ele só impede a fluência dos juros. É porque a existência do mandado de segurança, por si só, ele impede a multa, mas não impede os juros. Os juros continuam fluindo. Se o contribuinte também quer barrar os juros, aí ele precisa fazer o depósito judicial, que foi esse o objetivo dele. Mas isso é uma multa de ofício que você está falando, não é, Lázaro? Que não é uma multa isolada. Mas não é aquela multa de 75%. A multa de 75% sobre os tributos não foi cobrada. Isso. Então, e todo esse raciocínio sobre o artigo 63, normalmente é sobre a multa de ofício. Eu entendi o ponto da Maísa, é que
se isso se aplica também a outra multa, porque multa é diferente entendi. de tributo, né? Para você cobrar uma penalidade é porque alguém descumpriu a lei. Exatamente. E aí, por isso se que eu ele achava estava que era cumprindo a interessante. decisão judicial, como você vai falar que ele descumpriu a lei? O problema é esse que eu acabei de falar. O mandado de segurança, a decisão denegatória de liminar, ela retroage. É como se ele nunca tivesse tido essa decisão. Mas se ele não cumprisse a É um decisão risco. liminar, ele ia estar descumprindo a decisão judicial. Você entendeu? É o risco que você corre. Quando Não, mas você, por que faz, que você pede um mandado de segurança, você pede liminar, você está correndo um risco. Se sua liminar cai, você perdeu tudo. Essa é a regra básica do mandado da liminar e mandado de segurança. Não, eu Mas, acho isso muito claro. Eu entendi, eu não estava entendendo o ponto da Maísa. Eu entendi. Isso é muito claro com relação ao tributo. Exato. Que é o É que 63. tributo não é multa. Multas é uma sanção. Se eu tiver, eu queria cumprir. falar. Não, vamos lá, Silvio. que eu entendi bem o ponto da divergência, inclusive, na hora que eu olhei o processo, foi a primeira coisa que eu fui analisar, foi justamente a jurisprudência do CAF nesse sentido. E eu acho que ela, assim, quase não existem decisões, salvo eu só encontrei uma. E, coincidentemente, ela é da MAB Brasil Eletrodoméstico. Eu acho que é a mesma que a gente está tratando aqui. Sim. E a ementa é justamente multa regulamentar, classificação adotada pelo contribuinte com amparo em medida judicial, improcedência. Não se aplica a multa de 1% do valor aduaneiro quando a classificação judicial adotada pelo contribuinte está em conformidade com a autorização judicial que lhe foi deferida. Eu acho que essa decisão está bem no ponto do que a Maísa está questionando. E eu também já estou me questionando várias vezes aqui internamente. Como que nós vamos admitir a aplicação da multa de um descumprimento quando o contribuinte está efetivamente cumprindo uma decisão judicial? Onde é que está a antijuridicidade nisso? Eu não consigo ver uma penalidade a ser aplicada quando ele está simplesmente fazendo o que o juiz disse que ele poderia fazer, é uma decisão judicial. Então, é por isso que eu estou com dificuldade de acompanhar esse entendimento que seria possível a aplicação dessa multa. Você tem a noção de que o contribuinte, quando ele perde de liminar, quando liminar é cassada, seus efeitos retroagem. Isso eu concordo com você plenamente, Lázaro. A questão é só porque aqui a conduta do contribuinte que está sendo penalizada é algo que a decisão judicial autorizou ele a fazer. Não, então, o ponto polêmico não seria cabível por causa do amparo do mandado de segurança. Esse é o ponto. A questão é que se ele não tivesse entrado com a ação judicial, concordo plenamente. Só que ele entrou com uma ação judicial e, aparentemente, essa decisão estava amparando ele a fazer... Ele não teve uma conduta contrária à lei. Concordo plenamente, por exemplo, a cobrança de tributo 63, eu estou concordando com vocês plenamente com o que você falou, Lázaro. Estou de acordo. A única questão é que aqui a gente está falando de uma multa regulamentar, pelo fato dele ter descumprido algo que ele não descumpriu, porque a decisão judicial aparentemente conferiu isso a ele. É a própria lógica do artigo 63, quando ele fala que não se aplica a multa de ofício. Então, o tributo vai ficar resguardado, mas a multa de ofício não vai valer. Por quê? Porque o cara está cumprindo a lei. Não, mas se você não paga em 30 dias, o fisco te cobra essa multa de ofício. A auto de infração com a multa isolada. Tá, mas não da data lá de trás. Enquanto ele esteve cumprindo a decisão judicial liminar, não tem multa de ofício. Vamos lá, então veja a mesma situação. É depois, é um novo fato. Você importou. Vamos lá no artigo 63, então. Vamos abrir. Deixa eu ver se eu fiz a transcrição dele aqui. Pra gente andar. Vamos ver uma situação para matar. Eu acho que mata isso aí. Mas vamos ver se está transcrito aqui. Ou então, se a gente olha logo na 9.430. Acho que eu não transcrevi. Deixa eu baixar aqui a lei 9.430 rapidinho. Lei 9.430. Artigo 63. Acho que é o caput do 63. Você transcreveu no voto, Lázaro, está na página 8. Na Constituição do Crédito Tributário destinada a prevenir a decadência relativa a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos 4 e 5 do 151 do CTN,
não caberá lançamento de multa de ofício. É isso? Ó, parágrafo 2º. A interposição da ação judicial, favorecida com a medida liminar, interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial, que considerar devido o tributo ou contribuição. Então, vamos aplicar o raciocínio. Você fez lá a sua importação e você pagou só os tributos e você tinha medida judicial e recolheu com um valor menor. Por essa mesma teoria, vocês também não poderiam... Pô, ele perdeu a ação judicial. Como é que ele só tem 30 dias para pagar, então? Se ele não pagar em 30 dias, vai incidir multa de mora? Mas por quê? Se na época que eu importei eu tinha decisão judicial. Veja que a lei estabelece um prazo. Ó, tudo bem, caiu sua liminar. Recorra logo, pague logo. Se passar 30 dias e não pagou, o fiscal vai lá e te lança a multa de ofício. Multa de mora isolada. Então, multa de mora é diferente de multa de ofício, porque a multa de mora penaliza a falta do pagamento do tributo no tempo. A multa de ofício penaliza o não cumprimento da lei. Então, você, de ofício, não pagou, você é contribuinte. Daí a fiscalização precisa ela se mover para cobrar o contribuinte via auto de infração. Entendeu? Pessoal, daí a multa regulamentar segue a mesma lógica da multa de ofício. Porque você, contribuinte, não cumpriu a lei ao classificar incorretamente. Eu, fiscalização, estou tendo que vir aqui e te cobrar de ofício essa multa por classificação incorreta. Não, tranquilo. Eu entendi o ponto de vocês. É a discussão de que, naquele momento, ele não estava classificando incorreto, seria injusto cobrar esse 1%, já que ele tinha. Seria só a diferença de tributos, que ele perdeu depois. Mas, naquele momento, não pode dar uma classificação incorreta, porque, para aquele momento, a lei dizia que aquela multa, que aquela posição era a classificação correta. Beleza, entendi o ponto. Tenho dúvidas pessoais, não posso garantir aqui, eu tenho certeza que vocês estão errados. Eu não posso dizer isso. Eu tenho algumas dúvidas. Só que eu não estou confortável agora. Eu já fiz isso várias vezes, tá? Não sou cabeça dura, não sei teimoso. Não sei se a Ariane já viu alguma votação, mas eu não me importaria de dizer, errei, vou mudar meu voto aqui. Mas eu não tenho certeza, assim como não tenho certeza que vocês estão errados, eu não tenho certeza que estão certos. Então, nesse momento, vou refletir um pouco mais, mas nesse momento, para esse voto, eu vou manter dessa forma. Acho que o colegiado já está pronto para votar, não? Sim. Não sei o que vocês acham aí. Estou pronta, presidente. No caso, essa ideia inicial, eu acho que até considerando, acho que a gente nem precisa da decisão, pelo fato dessa transcrição aqui, depois relendo a transcrição do próprio auto de infração, que mostra que o contribuinte estaria respaldado pela decisão judicial. Por isso que você queria a certidão de objeto pé? Porque eu queria ver o que era, como que qual que é a extensão. Então, posso levantar uma polêmica? Manda. Em relação a essa... Isso aí não seria equivalente a um processo de consulta de classificação fiscal? Porque a consulta é um ato administrativo previsto na IN 1464 de 2014, né? E ela é inferior aí à decisão judicial sobre a classificação de mercadorias. E a consulta sendo inferior, ela permite que se faça o pagamento sem multas, né? No caso de ser contrário ao contribuinte. Assim eu estou entendendo aqui no artigo 16. Mas veja, ele foi ao órgão administrativo. Ele foi ao órgão administrativo. Ele foi ao órgão administrativo, fez uma consulta. Andou importando bens sob o amparo dessa consulta. Ela passa a ter validade quando ela é publicada. Aí aqui o artigo 21. Na hipótese de alteração de entendimento expresso na solução de consulta, a nova orientação alcança apenas os fatos geradores que ocorreram após a sua publicação. Não retroage para cobrar o passado, tá certo? A consulta eficaz formulada antes do prazo para recolhimento do tributo impede a aplicação de multa de mora e juros relativamente à mercadoria consultada a partir da data de sua protocolização. Quando a solução de consulta implicar pagamento, esta deverá ser efetuada no prazo requerido no caput, ou no prazo normal do recolhimento do tributo que for mais favorável ao consulente.
Ressalvado o artigo 17, nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito passivo relativamente à mercadoria consultada, a partir da apresentação da consulta. Eu diria que eu só levantei para que vocês tenham mais um motivo para pensar, porque eu também estou tentado a achar que o fato dele estar fazendo a importação com uma decisão judicial ainda que precária, e ele não estaria cometendo o erro de classificação de mercadoria. Mas confesso que eu estou inseguro também. E se a consulta pode, a decisão judicial pode mais, não é isso? Pessoal, então... O 63, ele tem exatamente esse efeito. Uma vez que o contribuinte teve a iniciativa de procurar o judiciário para fazer uma classificação amparado, e aí ele não está só amparado na tutela ou na liminar, ele realizou ainda o depósito, conforme a orientação. Isso tem o condão de afastar a multa de ofício. Outra coisa, como a Thaís colocou, é a multa de mora lá do não pagamento, no caso, que aqui nem aconteceria, porque, afinal de contas, eu tenho depósito. Então, se eu tenho depósito, a questão da conversão, né, supera aí a incidência da multa, que não vai se aplicar também igualmente o prazo de 30 dias. E essa reflexão que você traz, Jorge, é interessante, porque assim, se no processo administrativo puro isso já está claro, por que não seria, até para, né, que o dispositivo do 16 seja compatível com o do 63, nessa linha. Bom, eu só não estou, assim, que eu acabei de abrir a IN, e faz tempo que eu não a leio, então eu ainda estou inseguro em relação a isso também. Desculpa ter trazido nesse ponto, mas eu acho que era importante a gente considerar isso. Não, foi ótimo, Jorge. Foi ótimo. Foi ótimo. Ó, pessoal, infelizmente eu não posso pedir vista do meu próprio voto, então... Vamos à votação, então. Pronto para votar? Conselheira Maísa, como vota? Bom, presidente, considerando até o que a gente debateu aqui, eu vou abrir divergência para entender por cancelar a cobrança dessa multa regulamentar pelo fato do contribuinte estar respaldado por uma decisão judicial consignada no próprio auto de infração, né? Eu entendo que aqui a gente não tem a aplicação do artigo 63, que é muito bem aplicado para fins de penalidade, para tributos e para não aplicação da penalidade. O contribuinte aqui, ele agiu por força da determinação judicial, nos termos que consta do auto de infração. Então, eu entendo que realmente não caberia aqui, teria uma atipicidade, né, no caso do artigo 84, então eu voto por dar provimento ao recurso voluntário. Pedir o vênias ao Lázaro. Reconheço que o argumento é muito bom. Conselheiro Silvio Henner, como vota? Visto. Obrigado. Vista? Visto. Vista o conselheiro Silvio Renan, então. Prometo que eu vou também aproveitar essa vista e vou analisar, e pode ser que eu refaça aqui minha posição. Eu estou com dúvida também. Eu estou com dúvida porque o seu ponto é muito, muito, muito relevante. Eu acho que eu já até estudei um pouco nesse sentido. E como eu estou em dúvida, eu prefiro Boa. dar uma lida melhor no tema. Perfeito. Ok. Agora, vocês querem estender para a gente fazer alguns processos da manhã ou encerramos por agora? Como é que vocês estão aí? Acho que estão todos cansados. Cansados? Então, vamos deixar para outro dia esse A processo? Thaís caiu. Porque na quinta-feira está bem tranquila a pauta, né? Rapaz, lá minha turma, velhos tempos de Trevisan, estava até 8, 9 horas da noite. Ai, gente, eu caí bem na hora que eu queria falar uma coisa, desculpa. Acho que vocês encerraram a votação. Pediu Eu ia vista? sugerir você tentar ser vista de mesa também, porque vai ter muito retorno da Renata. Não sei se é possível, Renan.
Faz sentido para você? Para mim faz. Se eu puder pedir vistas, caso eu não tenha tempo hábil, ao final eu acho que dá para fazer também, né? Porque vai que sobra tempo para a gente esse mês, porque os processos da Renata vão sair, eventualmente, e daí isso já vai atrapalhar o mês que vem. Então, o que pudesse fazer esse mês seria bacana, eu acho. Assim, para mim, tudo bem, dá para fazer. De ter sessão extra. É melhor, então, presidente. Então, me conceda vista de mesa para eu dar uma analisada no... E se não tiver tempo, eu peço vista. Quarta-feira, vamos marcar para quarta-feira, Renan, porque quinta já tem esse processo, né? A pauta está mais congestionada na quinta, ok? Não é quinta que está mais tranquilo? Cíntia falou que quinta estava tranquilo? Tá. Teve uns 3 processos que saíram de pauta. Pode ser. Saíram 3 processos meus, que eram mais complicados, saíram de pauta a pedido da PGFN do contribuinte. Hoje, Marisa, não teve nenhum que saiu de pauta, né, agora à tarde? Só esses 2 da Thaís, os 2 Max Nutrion do... Vou só ler aqui, presidente, só para a gente acabar essa votação. Vista de mesa. Após a leitura do voto do relator negando provimento ao recurso voluntário, abriu divergência a conselheira Maísa para dar-lhe provimento em razão da atipicidade da conduta realizada com fulcro em decisão judicial, pediu vista ao conselheiro Renan. Ok. Quinta-feira à tarde tem só 7 processos. Quinta, esse processo meu que era... tal do Senac, ele foi retirado de pauta, ele é mais complicado, era o último. Agora à tarde todos foram julgados, mas ainda tem processo represado da manhã. Tem. Da Thaís, da Laís. Deixa eu ver aqui. Então a gente fica para julgar esses outros da manhã. Amanhã à tarde? Nos próximos dias. Se sobra tempo, sim, a gente vai julgando. Vai dando conta. Não quer fazer só o meu da CMA, presidente? O meu da CMA é muito fácil. E a gente julgou muitos iguais hoje. Faz em 2 minutos. É rapidinho, então. O que é que vocês acham? Vamos? Se ela pediu por mim, tudo bem. 2 minutos. É aquele da retificação da carga. Qual é o número do item? É o item 63 da pauta. 63. Só para ser um a menos, sabe? Hoje a gente já discutiu tanto isso. Então vamos. Deixa eu abrir aqui. Vamos julgar o item 63 da pauta e a relatoria da conselheira. A palavra, conselheira. Obrigada, presidente. Então, esse daqui é um desses autos de infração que a gente discutiu bastante hoje de manhã, de questão de tempestividade das informações prestadas, né, de desconsolidação de carga, etc. E nesse caso aqui, é um caso de retificação, tá? Então, se vocês forem lá, o meu voto, eu coloco aí o trecho que fala dos fatos, né, do processo, em que a própria autoridade, na hora que fez o lançamento, falou que foi feito de forma tempestiva, né? As informações foram prestadas de forma tempestiva. Só que daí, no 3º parágrafo, outro sim, na mesma planilha, oferece as informações referentes às solicitações de retificação, enviando o caráter intempestivo das mesmas. Tá? Então, foi a retificação que foi intempestiva. E por isso foi aplicada a multa que a gente cansou de conversar hoje do artigo 107, 4E. Tá? Então, aqui, a meu ver, é um caso tranquilo de aplicação, de não aplicação dessa multa, porque foram prestadas informações tempestivamente. Foi a retificação que veio posteriormente e não entender a fiscalização intempestivamente. Então, eu estou aplicando a solução de consulta COSIT
número 2 de 2016, falando que essas alterações de informação não configuram a infração do artigo 107.4e do Decreto-Lei 3766, e citando alguns acórdãos do CARF nesse sentido. Então, eu estou dando provimento ao recurso voluntário e cancelando integralmente a autuação. Alguém tem alguma dúvida? Acho que o Lázaro. Lázaro? Poxa, Thaís, justamente que era para ser em 2 minutos, eu vou complicar. Ixi, jura? Não, mas daí, Eu se vocês posso quiserem, então, complicar deixar porque eu para vou depois... facilitar. Não, mas olha deixar só. para depois, tudo bem. Vamos vendo aqui, se surgir a dúvida realmente em todo mundo, que nem no anterior, a gente vê. É um posicionamento talvez um pouco isolado meu. Eu reconheço que deve ter juntado vários precedentes aqui do CARF, porque realmente as turmas, de forma majoritária, né, elas decidem que a retificação, por essa solução de consulta 2 de 2016, ela afastaria a tipicidade do tipo infracional, né, 107.4e. O que é que ocorre? O judiciário ele tem posição diametralmente oposta. Todos os julgados, você pesquisar, praticamente todos, não vou dizer todos, porque alguém pesquisa com outros argumentos de pesquisa lá no site, pode encontrar. Mas TRFs e STJ não tem esse entendimento que as turmas aqui do CARF têm. Para eles, retificação de informação é informação prestada fora do prazo, a informação equivocada, a informação que tem que ser prestada não é qualquer informação, é informação correta. Então, tem inúmeros julgados nesse sentido. Aí, o que é que eu faço? Eu tenho uma posição lá na minha antiga turma. Obrigada. Na minha antiga turma, a gente chegou numa posição intermediária. Então, a gente aplica a solução de consulta 2, 2016, mas da seguinte forma, a gente aplica nos termos da recurso especial 1.846.073. É uma decisão relativamente recente, de junho de 2020, do ministro Mauro Campbell. O que é que ficou decidido? Não é toda e qualquer retificação, aí a gente teria que analisar caso concreto, talvez aí demore mais, ou se a conselheira Thaís nos explicar qual foi a natureza dessa retificação, que poderia afastar a aplicação da multa. Então, qual o critério que eu utilizo intermediário? Bom, o número do conhecimento house, do CE. Contribuinte, o portador errou um número, um algarismo, e retificou isso. O contribuinte fez uma classificação fiscal, botou NCM de notebook e depois retificou, era ultrabook. Pô, assim, quem ia fiscalizar o notebook tem interesse também em fiscalizar o ultrabook, não vai imaginar diferente. Agora, o contribuinte, quando ele comete um erro grosseiro, ele informa um número de conhecimento totalmente diferente, ele faz uma classificação de banana, a unidade da alfândega pode, não tem interesse em fiscalizar banana. Mas eu quero retificar agora para celular. Não, pera aí. Mas se fosse celular, se eu soubesse que era celular, tinha interesse em fiscalizar. Então, você considerar que qualquer retificação, você simplesmente afasta a multa, me parece uma interpretação muito ampla para essa solução de consulta. Quando você vai na IN, e muitas pessoas dizem o seguinte, tinha um artigo na IN, que é o parágrafo 1º do artigo 27, eu acho, que diz retificação de informação, por prestação de informação fora do prazo são a mesma coisa. Aí esse dispositivo foi revogado. Aí veio a questão, foi revogado, então não é mais assim. Só que na própria solução de consulta 2 de 2016, na dúvida apresentada pelo consulente, você vai ver que não é exatamente assim. A alteração que foi feita nesse dispositivo foi apenas para dizer que não há possibilidade de você fazer a previsão de multa através de END, você criar a ampliação. A multa já está posta na lei e o que tem que se fazer é interpretar a lei. E aí, esse mesmo IN que revogou esse dispositivo,
criou os artigos 27A, B, C, que eles tratam de retificação de informações. Dizem como deve ser procedido, de que forma deve ser feita essa retificação. Mas o mais interessante é o artigo 27C, parágrafo 9º, que ninguém cita, que diz o seguinte: a retificação no sistema não exime o transportador da responsabilidade pelos tributos e penalidades cabíveis. Então, essa interpretação de que essa possibilidade de retificação veio para liberar toda a retificação, a própria instrução normativa diz que não é assim. Então, eu tenho esse entendimento divergente que tem que ser analisado. É possível afastar a multa em retificação, sim, a depender de que retificação for. É o mesmo entendimento do STJ nesse recurso especial que eu citei. Então, mas, como eu falei, isso é amplamente vencido aqui nas turmas do CARF. Não sei se a turma vai chegar a colocar um debate sobre isso, ou posso ficar vencido também. Acho que o Jorge quer falar alguma coisa. Jorge. Sim, eu estou tentando achar aqui o 107.4E. Mas olha só, o que eu estou lendo aqui no regulamento aduaneiro, né? Isso aí é o sistema carga. Ele está ali para registrar eletronicamente manifestos e tudo mais. Eu concordo com a posição do Lázaro, porque não é uma correção, por exemplo, de incluir novas cargas, para mim é falta de informação no tempo devido. Não é uma simples correção, né? Então, se a carga não estava manifestada e ela foi manifestada posteriormente ao prazo, faltou a informação dessa carga. Tanto é que nós temos decidido aqui, ou pelo menos foi dada notícia aqui durante as votações, de que se entende que a multa é por carga e não por veículo, né? O segundo ponto é o seguinte: para efeitos fiscais, artigo 46 do Regulamento Aduaneiro, qualquer correção de conhecimento de carga deverá ser feita por carta de correção dirigida pelo emitente à autoridade aduaneira. A carta de correção apresentada após deverá ser acompanhada do conhecimento objeto de correção a ser apresentada antes do início do despacho aduaneiro. E após o início do despacho aduaneiro não será considerada, não implica em denúncia espontânea. Eu tenho para mim que a correção do sistema carga deveria seguir a lógica desse dispositivo do regulamento aduaneiro, que é simplesmente uma forma diferente de se informar a carga manifestada à Receita Federal. Tá? Então, nesse sentido, eu entendo que o Lázaro tem razão, porque se for uma introdução de coisa nova, mas também não cabe, se nós ficarmos divergindo muito, elucubrando muito sobre o que seria a correção ou não, nós vamos acabar nos enredando numa situação difícil de resolver caso a caso. Eu diria que carga não informada... Desculpa, estou tentando justamente facilitar para vocês, vendo qual que foi a correção, né? Aqui. Eu diria que carga não informada é falta de parece que é na planilha. É na planilha que veio junto ao conhecimento eletrônico. Tá vendo? Está lá nessa partezinha dos fatos que eu copiei no voto. Tá? Ele solicitou as retificações dos dados constantes nas planilhas de conhecimento eletrônico anexo ao presente auto de infração, constante em folha 56 a 64. Eu abri aqui a planilha, tem qual foi o porto, a escala, a data de atracação no primeiro porto, etc. Então, eu acho que realmente aqui é um caso de erro menor, tanto que foi tratado como retificação a tempo todo pela autoridade fiscal na hora de autuar. Escala, data de atracação, é isso? Tem o número do conhecimento eletrônico, o tipo, o primeiro porto de atracação no país, a escala, a data de atracação no primeiro porto, a hora de atracação. Daí, tipo de retificação, dados básicos, item de carga e vários item de carga. É aí que a coisa mais problemática que a gente tem, né, foi retificar esses dados básicos, tudo bem, beleza. Não parece nada grave. Mas que é o item de carga? Data, hora da associação.
Então, Qual é o número? Você pode repetir o número do precedente do STJ, por favor? claro. 1.846.073. Desculpa, cortou. 1.846.073. 073. E para ficar mais tranquilo ainda, todas as solicitações de retificação foram aprovadas. Não, é isso. É justamente o que diz a IN nos artigos 27A, B e C. Você faz a solicitação de retificação e ela pode ser aprovada ou não. Só que isso, aí vem o artigo 9º, o parágrafo 9º do 27C. Eles, o fato de ter havido a retificação não exime da penalidade. Uhum. Eu acho que esse parágrafo 9º é a questão mais sensível aí. Bom, é isso que eu tenho para adicionar, que o tipo de retificação foi de dados básicos ou item de carga, segundo as tabelas que estão anexas ao auto de infração. A decisão do ministro Mauro Câmara fala o seguinte, é o item 12 da emenda. A solução proferida na consulta interna 2 de 2016, por excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação, nos casos de alteração ou retificação das informações já prestadas, comporta interpretação restritiva. Extrai dos fundamentos do referido ato que a solução proferida na consulta se aplica às retificações que podem ser necessárias no decorrer para a conclusão da operação magisterial, ou seja, decorrentes supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex. Essa tabelinha aí tá chata, né? Bom, desculpa, pessoal, eu achei que fosse ser simples porque teve vários casos da Renata julgados dessa forma hoje de manhã. Então, eu achei que estava tranquilo quando eu coloquei para o colegiado. Os outros casos, teve caso até de, por exemplo, a mercadoria não embarcou, foi encontrada no cais. Nós consideramos que foi uma retificação. Uhum. Que é uma questão operacional do porto. Consideramos que foi retificação. Eu entendo que, se for retificação, não tem multa. Aqui, a fiscalização trata o tempo todo como retificação. Agora, a CMA, inclusive. Agora, essa questão de estar escrito que é item de carga que foi retificado, não é necessariamente o caso que o Lázaro está defendendo também. Agora, seria melhor dar uma lida mais atenção. Não sei se no processo tem que tipo de retificação foi pedido. Acabou, foi um auto de 1.325.000, né? De 5.000 e 5.000. Caramba. Então, e esse caso teve isso, além. Esse auto, na minha opinião, ele está todo errado, porque ele fez para cada uma, né? E também é pacífico no CARF que não é a cada um, né? Só que eu não entrei nisso porque eu achei que fosse muito tranquilo, que a jurisprudência da Câmara Desculpa também aqui trazer uma polêmica dessa. Etc. E eu acho que, na verdade, nem foi matéria de defesa, eu que reparei. Monocrática, né? Desculpa. Oi, Ariane. Os precedentes que você está trazendo é uma decisão monocrática do Mauro Campos, não é uma decisão colegiada. Esse não, mas tem muitas outras. Mas eu posso olhar aqui também. Eu estou colocando, só porque, como você trouxe esse número, eu não fiz outra pesquisa, eu estava olhando só ele. Então, desculpa. Essa é monocrática. Sim, sim. Isso. Verdade, é monocrática. Agora, lembrando que as decisões do STJ, que podem ser tomadas monocraticamente pelo relator, elas ocorrem quando a matéria é pacífica no STJ, né? Se a gente for por essa linha, ou quando é contra repetitivo, né? Tem uns critérios para a decisão ser monocrática. Eu entendo que esse caso aqui, ele é idêntico àquele que nós julgamos hoje de manhã, que estava com vista para a conselheira Mariel, que inclusive é da CMA também, porque aqui, olhando o que a Thaís colacionou, a supramencionada planilha elenca os dados referentes à atracação da embarcação no primeiro porto de chegada, tais como a cidade, o número da escala respectiva, a data e a hora da atracação. E esse momento estabeleceu o prazo limite para que a agência de navegação solicitasse alteração dos dados de sua responsabilidade.
Então, são esses itens. Aquele caso lá ele pediu a desvinculação de uma escala para poder vincular em outra. Eu não vejo... É isso aí que eu falei da planilha mesmo, a data da atracação e etc. Porque naquele caso que nós julgamos de manhã, foi isso. Ele pediu para desvincular o manifesto de uma escala, e aí ele apresentou a retificação, e para poder vincular em uma outra escala que ia sair posterior. E como ele fez isso dentro daqueles 7 dias previstos pelo parágrafo 2º, aí foi acatado o 45, parágrafo 2º, e foi cancelada a votação. A questão é que o entendimento proposto pelo Lázaro é diferente do que a gente sempre tem adotado, né? Por isso que está surgindo toda essa discussão em valorar a retificação que foi realizada. O que eu estou entendendo é isso do Lázaro. Mas olha só, também não me parece ter na autuação nenhuma identificação que tenha sido inclusão de carga. Está no item 28, eu estou agora na página 28 do processo. Tem 2 fatos. Agência de navegação, CMA... É colado no voto dos fatos. É? Uhum. Ah, tá. Eu tento sempre colocar para facilitar para vocês. Pô, sensacional. Espera aí. O que eu acabei de ler, eu estava lendo no voto mesmo, está na segunda folha. Também cadastrar, como a gente... Eu abri aqui a decisão da DRJ, não tem nada de novidade também. Aqui não me parece itens de carga, não. Isso aqui são... Outro simples referência informações referência às solicitações de retificação e menção tempestiva. Olha, não considero isso inclusão, não. Também não. Pelo que eu li aqui, até por aquele princípio da autuação, né? Ele teria que descrever melhor, isso, né? Isso aí é retificação. Também estou tendente a... Vou acompanhar a relatora. Depois desse burburinho todo. Não, mas é bom saber de novidade. Porque, assim, pelo que eu entendi, se ele tivesse, por exemplo, ele informou o conhecimento o genérico, master, e aí depois foi lá e informou o agregado, e aí ofereceu uma retificação, né? Aí aceita-se a retificação. Se ele não tivesse oferecido retificação nenhuma, seria desse tempo. Agora, ou aqui, nesse caso específico, ele, como aconteceu no outro, ele pediu a retificação para poder mudar a escala. Então, também é uma retificação. Ele não está tratando aqui especificamente de... Até no voto meu com relação ao item de carga, vocês consideraram também como retificação. A descrição aqui não dá para ver o que é, e sem saber exatamente, não tem um detalhe pormenorizado de cada um, né? São muitos itens, eu vou acompanhar a relatora. Os fatos são esses aí, não tem mais nada no auto de infração mesmo. Vou até conferir aqui. Tudo que eu coloquei no voto são os fatos do auto de infração, esses 4 parágrafos aí. Ok, certo? Conselheiro Lázaro, como vota? Acompanha a relatora pelas conclusões. Conselheira Maísa, como vota? Com a relatora. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com a relatora. Com a relatora. Conselheira Cíntia, como vota? Com a relatora. Escutei. Com a relatora. Conselheira... A relatora tá. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Voto com a relatora. Ok. Conselheira Ariene, como vota? Com a relatora, presidente. Ok. E eu também acompanho a relatora. Acordo dos membros colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Lázaro acompanhou a relatora pelas conclusões. Ok. Então, esse resultado se aplica até o 60, esse foi o 63,
E ele aplica até o 91. 91. É o 91, né? Perfeito. Bom. Então, com isso, encerramos os trabalhos de hoje, né? Eu pediria para o apoio Marco Antônio encerrar a gravação, por favor.